gente. Boa tarde, Deus abençoe. Já tem um tempinho que eu não gravo nada. Foram esses últimos dias, esses 15 dias, 3 semanas mais ou menos. Foram semanas corridas. E a gente só vem gravar mesmo, eu sei disso, quando Deus ministra no nosso coração a palavra e Ele sabe por quê, Ele sabe a necessidade de todo mundo. Então a gente vem e faz aquilo que o Senhor mandou, né? Porque nós somos guiados por Ele, nós não fazemos nada de nós mesmos. Vontade de fazer eu tenho, né? Se eu pudesse eu faria todo dia, mas não é como eu quero, é como Deus quer. Ultimamente eu estou sendo ministrada a aceitar a vontade dEle, que é o certo, né? Agora o problema é a gente entender isso e caminhar dentro da vontade dEle. Isso é que é mais difícil para nós, mas nós vamos chegar lá, viu? Eu confio que eu vou chegar e eu profetizo que você também vai chegar nesse nível aí, que é necessário para que a gente continue caminhando da forma correta que Ele quer. Deus ministrou uma palavra no meu coração, que para mim não vai ser fácil, deixa eu falar aqui para vocês logo, que não vai ser fácil para mim falar sobre esse assunto, porque é algo que eu estou vivendo, como sempre, né? Deus sempre me usa para falar daquilo que eu estou vivendo. É algo que eu estou vivendo agora, no meu momento, e não tem sido fácil. Não tem sido fácil, porque no momento eu estou fazendo um papel de protagonista nessa história, viu? Vocês vão entender um pouquinho. Deus, ele nos compara como águias, né? A gente já ouviu muito falar sobre isso, sobre a águia, sobre a força da águia, sobre a perseverança da águia, sobre a resiliência da águia. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento em que a águia, ela está voltada totalmente para o crescimento dos filhotes dela. Ela está totalmente voltada para que a cria ela cresça, né? Que a cria caminhe sozinha, que a cria comece a voar com as suas próprias asas. Deus nos diz que chega um momento em que a águia está lá em Deuteronômio, no capítulo 31, se eu não me engano, 32, que ele fala sobre a águia, o momento em que a águia ela sobrevoa o ninho e ela desperta os filhotes e os leva para que eles sigam o caminho deles. Então, assim, é uma forma da águia, sabe, despertar. O momento que a águia dá uma sacudida no ninho para forçar os filhotes a caminharem sozinhos ou a voarem sozinhos, né? Então, assim, quando a águia, quando ela constrói o seu ninho, ela constrói um ninho confortável, viu? Ela não coloca os filhotes dela em qualquer lugar. Ela constrói um ninho confortável, ela cerca esse ninho de cuidados, ela faz com que o ninho seja um lugar macio, um lugar quente, um lugar seguro. Ela constrói ele com madeiras e com espinhos, viu? Só que ela tem o cuidado de cobrir essa camada áspera do ninho, essa camada que pode machucar os filhotes dela. Ela tem cuidado de cobrir essa camada com a sua própria plumagem, né? Ela arranca suas penas e ela cria um colchão de penas para aqueles filhotes ali ficarem seguros e confortáveis. É um tempo de vida mansa, né? É um tempo de vida boa, porque os filhotes eles não têm que se preocupar com o que eles vão comer, não tem que se preocupar com a forma que eles vão ficar acolhidos, porque eles têm aquela proteção e aquela segurança da mamãe águia, né? Só que quando a mamãe águia, ela percebe que os filhotes eles estão prontos para voar sozinhos, quando ela vê que chegou o momento deles caminharem sem a ajuda dela, não é sem a presença, viu, gente? É bom que isso fique muito claro aqui. A mamãe águia, ela entende que é o momento deles crescerem, de voarem, mas eles nunca estarão sozinhos, porque ela não tira os olhos deles. Então, quando ela vê que esse momento chegou, então ela começa a criar situações para forçar com que os filhotes saiam do ninho. E a primeira coisa que ela faz é retirar aquela plumagem, né? O conforto do ninho, ele é retirado, o conforto do ninho, ele é descartado. Então, aquilo que antes era confortável, aquilo que antes era acolhedor, já não é mais acolhedor. Aquele lugar que antes era muito bom de se ficar, já tá ficando meio esquisito, né? Já tá ferindo, porque quando a plumagem ela é retirada,
a primeira coisa que vai aparecer são os espinhos e as madeiras que machucam os filhotes. Mas é necessário que isso aconteça para forçar a saída desses filhotes. Mas existem filhotes que são teimosos, né? Alguns ouvem a voz da águia, ouvem a voz da mamãe, mas outros não. Outros insistem em permanecer naquele lugar desconfortável. Ainda que eles estejam sendo feridos, ainda que eles estejam sendo maltratados, ainda que eles já não se sintam mais tão seguros, eles insistem em permanecer ali. Então a mamãe águia não vê outra saída, não vê outra opção, a não ser tomar uma atitude mais drástica. E é esse o momento que Deus nos fala lá em Deuteronômio, quando ela agita o ninho, quando ela desperta o ninho. Ela pega esses filhotes e os lança para voar sozinhos. Eles caem em queda livre, eles têm que aprender a bater as asas, mas ela está ali, ligada. E quando ela vê que eles estão caindo em queda livre, ela vai lá e recolhe os filhotes e os traz de volta. E esse é um processo que ele é incessante. Ela não deixa de fazer esse exercício com eles, até que eles aprendam a bater asas e a voar sozinhos. E quando chega o momento em que eles se sentem seguros, quando eles entendem que, apesar de estarem voando com as suas próprias asas, a mamãe nunca tirou os olhos dele, a águia nunca os perdeu de vista, a segurança, a confiança deles continua sendo na águia, apesar deles estarem batendo o voo sozinhos, eles começam a trilhar os seus caminhos. Isso é tão interessante, porque Deus, ele está falando conosco a respeito da forma como ele nos trata, né? A forma como ele nos empurra para fora do ninho. A forma como ele nos lança para que possamos crescer espiritualmente. A forma como ele nos conduz para que possamos trilhar o caminho que ele desenhou para nós. Não é diferente de nós pais, né? De nós mães, quando nós temos que exercer esse papel de águia na vida dos nossos filhos. Tem um momento que nós temos que sacudir o ninho e, ainda que seja com muita dor, a gente tem que permitir que eles voem com suas próprias asas. Nós temos que permitir que eles batam asas e trilhem seus erros, trilhem suas quedas, trilhem suas dores, mas nós sabemos que tudo o que vier sobre eles cooperará para o bem deles. Nós não os perdemos de vista, porque nós não podemos abandoná-los, porque a segurança deles, ainda que eles já estejam crescidos, está em nós, no pai, na mãe. É como a nossa segurança. Nós podemos estar evoluídos espiritualmente, podemos estar fazendo o caminho que Deus desenhou para nós, podemos estar seguindo aquilo que foi projetado, o nosso ministério, o que foi projetado para a minha vida e para a tua vida, nós podemos estar nesse caminho aí, mas nós não podemos se esquecer que sobre nós existe o nosso Deus, que estará sempre de olho em nós e que é Ele que irá nos guiar. É Ele que irá segurar a nossa mão no momento de aflição. É Ele que irá segurar os nossos pés para que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. É Ele que irá nos mostrar a direção correta. É Ele que será a nossa bússola nesse voo aí. Então, eu estou vivendo esse momento, eu estou tendo que deixar voar os filhotes, né? A mãe, é difícil para a mãe deixar os filhotes voar, mas isso tem sido uma muralha, assim. Tem sido uma coisa que Deus está tratando em mim para que eu possa continuar alcançando todos os voos que Ele tem para mim. Porque quando você vive direcionado e guiado por Deus, quando você vive dentro do centro da vontade dEle, vai ter coisas que você vai ter que soltar a mão. Você vai ter que soltar a mão de pessoas, você vai ter que empurrar filhotes do ninho, você vai ter que renunciar certas coisas, renunciar ao conforto, renunciar a seguranças aos teus olhos, porque Deus nunca te deixará andar sem segurança, sem vigilância, Ele sempre estará contigo, mas não é fácil, não é fácil. Eu estou aprendendo isso, e Deus ministrou essa palavra no meu coração tão fortemente hoje, porque assim como eu sei que tem muitas e muitas pessoas que estão passando por esse processo agora e que não estão entendendo por quê. Por que Deus está requerendo algo tão doloroso da sua parte. E eu não estou falando somente dos nossos filhos, eu estou falando de tudo que possa impedir você de voar cada vez mais alto
ao encontro daquilo que Deus tem para você. Então, guarda essa palavra para você, entenda que você não está sozinho nesse voo. Existem águias que estão fazendo esse voo junto com você. Mas que, assim como você, tem um Deus que não perde elas de vista. Amém? Deus abençoe, que Deus os proteja e dê um fim de semana de paz para você.